Sejam todos bem-vindos à aula 1 do curso Elaboração de Mapas Digitais com o Google. Essa primeira aula vai debater acerca do progresso da cartografia e do WebGIS como ferramenta para a elaboração de produtos cartográficos. Inicialmente, falaremos um pouco do histórico da cartografia. De forma geral, apresentaremos alguns mapas ou produtos cartográficos antigos que foram construídos no decorrer do progresso e evolução da humanidade. Então, o mapa e o espaço geográfico sempre foram objetos importantes para o conhecimento humano, sendo o mapa a ferramenta para que os indivíduos pudessem ocupar, habitar ou trabalhar sobre o espaço geográfico. O indivíduo que não consegue usar o mapa está impedido de pensar sobre os aspectos do território que não estejam registrados em sua memória. Este indivíduo está limitado aos registros sobre imagens do espaço vivido, registros do momento, não tendo uma visão mais abrangente do seu entorno em nível local, regional, nacional e planetário. O desconhecimento da linguagem dos mapas impede a operação elementar de situar localidades e outros territórios. Dessa forma, aquele indivíduo que não conhece da importância do mapa e não sabe ler o mapa, ele não consegue fazer relações geográficas entre o espaço que ele vive, o município, o estado, o país e o mundo. O seu conhecimento cartográfico, digamos assim, ou espacial ou geográfico, está limitado à sua área de abrangência do seu espaço vivido, aquele espaço que cotidianamente ele ocupa. Porém, os relacionamentos mais abrangentes, que suscitariam uma importância maior para que o indivíduo saísse dos limites do seu espaço vivido, eles não são aprendidos justamente porque este indivíduo não consegue pensar cartograficamente esse espaço que ele vive. Daí a importância de conhecer o mapa e os elementos da cartografia. Assim sendo, o mapa ele possibilita uma independência espacial dos indivíduos. Aqueles que conhecem o mapa, pensam cartograficamente, conseguem mentalizar as regiões, os lugares, os locais, os territórios, mentalizar isso, eles conseguem sair do espaço vivido e conseguem abranger, digamos assim, se inserir no espaço geográfico muito mais abrangente. Inicialmente, nós apresentamos como início da representação espacial pelos homens, né, a possibilidade de representar graficamente o espaço vivido. Nós vemos aqui essa imagem das chamadas pinturas rupestres. Tá? Essa pintura é encontrada no sul da França e denota as primeiras impressões que os indivíduos daquele espaço tinham do seu entorno. Obviamente, eles representavam o que eles viam, e o que mais se destacava naquela região, naquele momento, eram os objetos ou criaturas, digamos assim, objetos naturais ou criaturas. Tá? Nesse caso, nós vemos, provavelmente são cervos, né, veados, mamíferos, que ocupavam aquela região há cerca de 40 mil anos antes de Cristo. Então, são as primeiras representações feitas na parede de uma caverna, devido ao suporte disponível naquele momento ser a parede da caverna e o modo de pintar estar próximo ao indivíduo que fez essa pintura. Nós damos um salto, né, de 40 mil anos, nós passamos para o conhecido Mapa de Gassur, que representa uma região
próxima à Babilônia, que é elaborado há cerca de 2.000 a 4.000 anos antes de Cristo. Neste pequeno mapa, nós observamos aqui representações, né? É uma placa de barro de aproximadamente 8 centímetros. Porém, aquela pessoa que encontrou notou que essas representações aqui se assemelham ao que existe naquela região, né? Montanhas e rios. É uma representação de uma cadeia de montanhas e do rio Eufrates. Podemos chamar de produto cartográfico justamente porque busca representar uma região graficamente, uma região do real, representada graficamente ou em forma pictórica de desenhos na placa de argila. Aqui nós temos também o mapa de Ptolomeu, aproximadamente 150 anos antes de Cristo. Neste mapa, cujo suporte já evoluiu da parede da caverna, deixa eu mostrar o ponto, da parede da caverna para a placa de barro, e já tem uma confecção em papiro, nós já notamos que há uma preocupação no desenho, na representação dos desenhos. E o mapa mostra a região que foi ocupada pelos gregos até aquele momento, né? Aqui nós vemos alguns seres mitológicos soprando, porque o mapa é uma representação cultural. E naquele momento, para explicar a origem dos ventos, né, o elaborador do mapa desenhou esses seres mitológicos para explicar de onde o vento surgia, né? E essa área não é a área do mundo todo, porque o mapa é fruto de um determinado espaço e um determinado tempo. Então esse mapa e todos os mapas que são elaborados, eles representam um determinado tipo de conhecimento, uma determinada cultura. Então, se os espaços há 150 anos antes de Cristo, todos os continentes ainda não eram conhecidos, eles não poderiam ser representados cartograficamente. Nós notamos no mapa de Ptolomeu a preocupação com a estética. Este mapa já tem uma moldura, já tem cores diversas, que buscam, além de representar o espaço que é conhecido, também representar a beleza do produto cartográfico. Temos aqui um mapa de 1504, conhecido como Atlas de Miller, né, que é fruto das expansões marítimas, né, que eram feitas no período em que ele foi reproduzido, basicamente por espanhóis e portugueses. Né. Esse mapa é fruto de um conhecimento dos chamados mapas portulanos, que representava a localização dos portos para abastecimento de comida e de água, feito pelas caravelas neste período de tempo aí. Notamos aqui a costa brasileira. Correto? Nós notamos também alguns fenômenos, processos e objetos que acontecem no Brasil. Temos índios, indivíduos indígenas, árvores, animais, porque o mapa, até hoje, ele se preocupa também em mostrar, além de aspectos culturais, o mapa mostra a riqueza, seja ela natural, seja ela artificial. E aqui nós temos também as caravelas, com pontos estratégicos para parada, para o abastecimento de água e de alimentação. Temos nesse mapa também a tentativa de localizar alguns pontos estratégicos por meio de coordenadas. Tá? Ainda não as coordenadas que nós usamos hoje nos computadores, mas o início de uma representação do endereçamento em nível planetário. Nós damos um salto agora
para uma imagem de radar de uma base na Alemanha, em Peenemünde. O salto foi aí de aproximadamente 420 anos, desde o mapa do Atlas de Miller, para a gente mostrar o avanço que nós tivemos com a criação ou surgimento do chamado sensoriamento remoto. Por meio dos sensores remotos, os homens, os cartógrafos ou os mapeadores que antes precisavam ir até a área que seria cartografada, agora, com o uso de sensores, eles poderiam apenas ter a imagem para atualização da sua base cartográfica. Então, se eu como elaborador, sei a altura que o sensor está localizado da superfície terrestre, eu posso calcular a altura também dos objetos, altura, tamanho, tanto largura quanto comprimento, dos objetos que estão sendo representados. Então, o sensoriamento remoto, desde quando foi criado, foi extremamente importante para a atualização das bases cartográficas. Aqui uma outra imagem de sensor remoto, porém agora uma imagem do sensor Landsat TM, que diferente da imagem de radar, que não possui cores, a imagem dos chamados sensores ópticos possui cores para detalhar os objetos que são representados, né? Em outro momento nós falaremos da assinatura espectral desses objetos. Por que a vegetação aparece verde? Por que um determinado objeto aparece vermelho? E assim sucessivamente. Mas é importante para sabermos que o sensoriamento remoto e seu progresso por meio da inserção de cores nas imagens também foi extremamente importante para a cartografia. E no momento mais próximo da gente, uma imagem de um sensor remoto de altíssima resolução, onde nós conseguimos identificar objetos relativamente pequenos, que era impossível na identificação de imagens de sensores remotos de média resolução, como no Landsat. Então, nós conseguimos ver carros, né, árvores e objetos menores que em alguns tempos atrás não era possível. Então, o mapa e todo produto cartográfico que nós iremos debater acerca desse curso sofreu um progresso desde as primeiras pinturas rupestres até o que a gente tem hoje enquanto imagem de altíssima resolução em ambiente computacional. Por isso essas linhas aqui na última imagem. Isso aqui se trata da vetorização da imagem para a gente poder trabalhar no software de geoprocessamento. Então, este mapa, estes produtos cartográficos são determinados por fatores culturais, de acordo com a cultura que está lhe produzindo e o interesse do mapeador. Aqui mais algumas imagens, né, que mostram esse histórico do sensoriamento remoto, né, o uso de balões na detecção de imagens, a criação dos primeiros aviões, e com eles nós tínhamos câmeras ainda não acessadas remotamente, porém que serviam para registrar grandes áreas da superfície terrestre de acordo com a altitude que o equipamento aeronáutico estava localizado da superfície da Terra. Aqui, a imagem anterior é da Primeira Guerra Mundial. Essa imagem aqui já mostra uma área muito maior sendo visualizada na Segunda Guerra Mundial. E quanto maior a altitude e melhor o sensor, maior a área que vai ser visibilizada ou cujos dados serão coletados. Por isso, hoje, as imagens de sensores remotos localizados
em plataforma satelital tem a abrangência de fotografar ou coletar imagens de todo o mundo. Aqui é um avião do Sistema de Proteção da Amazônia. É um avião da década de 90 que mostra também esse avanço. Tá? São vários sensores localizados nesses aviões. Né? Um satélite, né, de comunicação que detém um sensor para captação ou coleta de informação, né, conforme nós vimos do Landsat. E, por fim, já chegando no momento que nós estamos hoje, com o uso de vantes, veículos aéreos não tripulados, que possibilitam ao usuário a coleta de informação numa precisão muito boa, sem necessariamente ter uma tripulação, mas um usuário controlando a quilômetros de distância. E hoje, que foi uma febre 2015 e tem um custo relativamente baixo para os dias de hoje, e é uma tecnologia avançada na coleta de informações, nós temos os drones. Esse aqui é um quadricóptero que pode ter uma câmera instalada nele. Hoje nós temos drones que são controlados por meio de celulares, que facilitam muito no momento do mapeamento de áreas que não possuem imagem de sensores remotos em plataforma satelital, as chamadas imagens de satélite. E temos drones também que cabem na palma da mão, né? Se antes era um aparelho extremamente caro, extremamente de difícil transporte, hoje os drones tiveram um desenvolvimento tecnológico muito bom em que nós podemos usá-los com celulares e transportá-los da maneira mais fácil possível. O que mudou desde a época das pinturas em paredes de caverna até os dias de hoje foi o suporte, a forma de aquisição. Isso foi uma mudança tecnológica que ajuda o mapeador na hora da confecção do mapa. Então, se antes nas paredes, na pintura rupestre, o usuário tinha apenas a tinta e a parede da caverna, depois com o mapa de Iguaçu ele tinha alguma coisa para riscar na placa de barro, depois nós tivemos os papiros, os papéis, hoje nós temos a tela do computador ou a tela do celular para poder elaborar nosso produto cartográfico. Então a cartografia é fruto de um progresso tecnológico que vem sendo construído há séculos e mais séculos, há milênios, pelos homens. O que nós temos hoje em ambiente computacional, no computador, na internet, é produto de séculos de progresso tecnológico. Tá? O mapa, segundo IBGE 1990, cartografia básica, ele é arte, porque tem que ser bonito. Ele é técnica, porque prescinde de vários conhecimentos técnicos para sua elaboração. E ele é ciência, porque para produzir um mapa se precisa de conhecimentos específicos de uma determinada ciência para sua produção. O mapa biológico ou biogeográfico precisa de conhecimentos da biologia. O mapa geológico dos conhecimentos da geologia. E assim sucessivamente. Dessa forma, o modo de ver o mundo, o ponto de vista, também foi alterado. O que nós não percebíamos há tempos atrás, nós percebemos nos dias de hoje, porque a cartografia está muito mais precisa do que anos atrás. Essa representação espacial progrediu em termos técnicos, a forma de riscar, marcar
e o suporte e suas finalidades. Mas o mapa do tempo da expansão marítima europeia tem o mesmo objetivo dos mapas de hoje: mostrar riqueza, localizar objetos, rotas, referências espaciais, relações espaciais, né? Cuja pretensão do mapa pode mostrar informações ou ocultar informações. Dependendo do usuário, eu posso mostrar objetos e fenômenos ou posso ocultar objetos e fenômenos. Isso é muito feito também hoje pelas grandes corporações. Se eles possuem informações, as grandes multinacionais possuem informações que não querem que sejam conhecidas pela grande massa da população, eles ocultam em seus mapas e mostram somente as informações que são importantes de serem mostradas, né? Então, o mapa é um produto estratégico para o ordenamento e para o uso do território, tanto de um indivíduo em particular, quanto de um país, quanto de uma grande corporação multinacional. Atualmente, as ferramentas computadorizadas vêm para auxiliar o entendimento ou o ensino desse espaço geográfico, cada vez mais complexo e necessitando de novos signos e técnicas para sua representação. Então, o que nós temos hoje em dia é a necessidade de representar essa dinâmica rápida pela qual a sociedade vem passando. Os computadores tornaram a produção cartográfica mais ágil, mais rápida. Se antes eu demorava dias para elaborar um mapa, hoje eu demoro alguns poucos minutos para que esse mapa esteja pronto para impressão. E nós estamos vivendo um momento, que eu vou falar daqui a pouco, da chamada neocartografia, e que o mapa é atualizado sem antes passar pelo processo de impressão. Ele é atualizado de forma automática, muitas vezes sem um mapeador próximo, mas por um programa de computador ou aplicativo que atualiza a sua base cartográfica. Daí hoje nós vemos as plataformas do Uber, as plataformas do Waze e de outros aplicativos que estão em celular, cuja atualização cartográfica é automática, onde o celular, entre aspas, conversa com um sistema de base de dados cartográfica disponível na internet. Essa evolução de colocar o mundo no computador, ela é extremamente importante de ser conhecida. Essa imagem aqui é da internet, é de uma palestra de um grande professor que mostra o mundo, né? Só um momento, que mostra aqui o nosso mundo e a necessidade de mapeá-lo, colocá-lo na folha de papel. E nos dias de hoje, nós colocamos da folha do papel para o computador e depois imprimimos. Ou, de forma mais acelerada, nós já temos as informações da superfície terrestre que são colocadas diretamente no computador para ordenamento ou uso dos territórios, né? Então, nós temos que reconhecer que a cartografia, em algum momento, passou da importância de sua impressão, a impressão dos mapas, para ser registrada em ambiente computacional, mas que hoje nós sabemos que muitas vezes o mapa nem chega a ser impresso para ser utilizado. Ele pode ser utilizado tendo como suporte o computador ou a tela do celular. E o que é um WebGIS? Basicamente, isso que eu estou falando do mapa em ambiente computacional sendo atualizado de forma automática é o que muitos autores vêm chamando de WebGIS ou SIG-Web, que são sistemas de informação geográfica, ou seja, programas específicos para a construção do produto cartográfico
que estão localizados na internet, na web. Schmigel et al. Fala em seu livro de 2004 que o SIG-Web é um sistema, ou WebGIS, isso são dois nomes que representam a mesma coisa. Ele é um sistema que pode permitir a visualização e consulta de dados geográficos através da web. É um sistema de software comercial ou acadêmico que permite a criação de aplicações SIG-Web, ou Sistema de Informação Geográfica na Internet. Uma aplicação SIG-Web tem por característica permitir disponibilizar visualizações de informação geográfica, podendo possibilitar alguns tipos de interações com mapas, como zoom, pan ou consultas diversas. Do ponto de vista de implementação, provê acesso para bancos de dados espaciais e permite aos usuários visualizar, consultar, recuperar e modificar mapas online. Ou seja, o usuário de sua casa, ele manipula uma série de informações disponíveis na internet que não necessariamente estão em seu computador, podendo aproximar o mapa que está visualizado ou distanciar esse mapa, trabalhando o seu bairro, seu município, o seu estado ou o seu país, podendo manipular essa visualização da forma que lhe for adequada. As referências dessa apresentação estão no e-book Geração de Mapas Digitais com o Google. Para Cosme, em seu livro de 2012, ele sustenta que o WebGIS são soluções que permitem o acesso aos dados espaciais e alguma análise espacial simples. Possui interfaces muito intuitivas que facilitam a sua utilização e ferramenta de produção rápida e direta de mapas. O acesso é feito remotamente a servidores que possuem informação. Ou seja, nos dias de hoje, nós temos o WebGIS, que a análise espacial ainda é simples. Eles não têm o potencial como tem softwares como o ArcGIS e QuantumGIS para fazer uma análise espacial mais complexa. Porém, isso vem mudando no decorrer dos anos. Eles vêm passando de um estágio simples e a cada ano que passa se tornando mais complexo. Vocês, nossos alunos, verão que a interface do Google My Maps e a interface do Google Earth é extremamente simples de se manusear. E a geração da produção cartográfica, no final, nos satisfaz muito, né? Sem que o usuário necessariamente possua conhecimentos aprofundados de cartografia. O Cosme diz que o acesso é feito remotamente. Como nós já falamos, a base de dados que é utilizada pelo usuário em sua residência não está no seu computador. Muitas vezes não está nem no seu país, como é no caso do Google Earth, cuja base de dados é espalhada em vários computadores ao redor do mundo. A criação do WebGIS surge como uma possibilidade de confecção customizada de mapas, com divulgação agilizada dos produtos cartográficos elaborado em um domínio público, a internet. Então, no momento que vocês criarem um mapa no Google My Maps, esse mapa poderá ser atualizado a qualquer momento que vocês, usuários, tiverem interesse. Desde que, obviamente, tenham acesso à internet, à rede mundial de computadores. Além de possibilitar ao usuário a elaboração de mapas padronizados, a tecnologia WebGIS dá condições ao elaborador de agregar outros recursos indisponíveis aos mapas em papel, como, por exemplo, animações, músicas, hipertextos e etc., que permitiram uma cartografia interativa que permite que o usuário converse não mais com o cartógrafo, mas sim com o mapa. Então, o WebGIS permite que a gente agregue outras formas de multimídia. Permite que a gente coloque animações, músicas e hipertextos, coisa que não era possível no mapa de papel devido à
característica do mapa de papel ser estática. Uma vez impresso, o mapa em papel só poderá ser atualizado na impressão de um outro mapa. Então, aquele mapa anterior deixa de existir para existir um mapa mais atualizado. No WebGIS, não. Você atualiza a base cartográfica a cada momento que você tiver interesse, que o usuário tiver interesse. As aplicações desse WebGIS, né? Nós temos aqui a tela do Google Earth, né? É um aplicativo leve. Nós vamos mostrar durante a realização do curso como o usuário pode baixar ele, né? Nós temos como área de visualização todo o mundo, podendo aproximar até o telhado de sua residência. Nós temos ainda no Google Earth uma opção de ver a superfície da Terra. Isso vai ser mostrado em um outro momento, né? Como a maioria dos softwares de geoprocessamento, o Google Earth possui a área de visualização do mapa e a área de camadas ou lugares, tá? E como todos os softwares que nós conhecemos, tem os ícones ou barras de ferramentas. Ele pode ser usado tanto em modo offline quanto no modo online. Claro e evidente que o modo online é muito melhor porque atualiza as informações de ruas, lugares, fotos que estão disponíveis no sistema. Aqui nós temos a tela do bing.com, também é um site com aplicativo de mapa que a gente pode visualizar uma série de informações, né, desde que tenha acesso à internet. Aqui é a plataforma do ArcGIS Online, é um outro WebGIS de uma empresa comercial que possibilita ao usuário fazer operações cartográficas básicas de forma muito interessante, tá? A área de visualização também, assim como o Google Earth, é o mundo, mas que pode chegar até o telhado da sua casa, até sua rua, bairro, município, estado, país e etc. Tá? O interessante que a gente deve mencionar é que as informações básicas, como nome de países, limites, ruas, nomes de rios, elas estão disponíveis na maioria dos WebGIS. Pelo menos nos dois que nós vamos apresentar aqui, nós temos informações básicas para ajudar o usuário na elaboração de seu produto cartográfico. E por fim nós temos a tela do próprio Google My Maps, que vai ser o programa que nós vamos elaborar um produto cartográfico, tá? Aqui nós temos o município de Belém, já uma linha, 2 pontos e 2 polígonos construídos. Vocês vão aprender a fazer isso em uma próxima videoaula. É o modelo de ferramenta, né? Esse WebGIS que nós estamos falando é o modelo de ferramenta automatizada que destaca o estabelecimento do que alguns autores vêm chamando de neocartografia, em que o usuário deixa de ser apenas um leitor e passa a ser também o produtor de mapas, sem necessariamente ter formação técnica ou superior em geografia ou em outra ciência de competência cartográfica. Então, o usuário, sem uma formação aprofundada para a elaboração do produto cartográfico, ele consegue, por meio de softwares desse tipo que foram mostrados, fazer um mapa de forma muito bem feita, né, para uso tanto nas licenciaturas, para ministrar uma disciplina, quanto para uso em projetos do bacharelado, projetos profissionais, né, em que o usuário precisa ter uma base cartográfica para fazer algum tipo de trabalho. Nós vivemos neste momento da chamada neocartografia,
é um momento excepcional para a cartografia, porque o usuário hoje não precisa ter instalado no seu computador os softwares que nós vamos trabalhar, que nós vamos ensinar aqui. Mas ele estando em sua casa, ele acessa uma série de dados e bases cartográficas que estão localizados em outros países, né? De ruas, rios, polígonos, municípios e etc., sem que necessariamente ele saia de sua residência. Isso nós consideramos que é um avanço extremamente importante, mas que não seria possível sem os mapas ou as representações espaciais que nós mostramos para vocês no início. Então, o que nós temos hoje enquanto neocartografia é fruto e produto de todo um avanço tecnológico, desde as pinturas rupestres nas paredes das cavernas até o uso dos computadores e a criação da internet nos dias de hoje. A dica que nós damos aqui principal é, se realmente o usuário, o aluno do curso, quiser desenvolver seus conhecimentos, é que ele faça investimento em si próprio, adquira seus materiais, capacite-se cada vez mais, porque a cartografia é uma área extremamente interessante e importante para o desenvolvimento da humanidade. O WebGIS, os dois WebGIS que nós trabalharemos neste curso são prova disso, em que nós podemos fazer produtos cartográficos de forma adequada, sem necessariamente ter um conhecimento aprofundado da temática cartográfica. Essa foi nossa primeira aula. Deixo aqui nossos contatos para que o usuário, o aluno, possa nos contactar em um momento futuro. Agradeço a atenção e espero que todos tenham gostado. Obrigado.